Guga Chakra, da Globo News, surpreendeu e defendeu jornalista de perseguição política. Pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. E não gostou nada foi a dondoca lulista Eliane Cantanhede. Primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Eliane Cantanhede quer ver jornalista perdendo rede social. Guga Chakra citou Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Todos esses vão comentar aqui no vídeo. Moraes vai aparecer para dizer que não tá com medo, pode mandar seu porta-aviões Trump. E Eduardo Bolsonaro vai dar uma bela resposta para ele. É o que você vai ver agora. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Serrano, eu faço vídeo, eu faço shorts diariamente, muita notícia comentada aqui no canal. Inscreva, curta, compartilhe, comente, torne-se um membro que você vai ter privilégios aqui na nossa comunidade. E você pode também conhecer o meu e-book, mais de 30 anos estudando sobre política, concentrados nesse e-book de um preço bastante simbólico. Você vai entender como que a política brasileira chegou nesse estado que está hoje. Mas vamos logo ao que interessa. Tudo começou quando Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, falou isso aqui. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Há uma grande possibilidade que isso aconteça. Alexandre de Moraes vai sofrer a lei Magnitsky. Vai perder o visto para entrar nos Estados Unidos. Não vai poder ter negócios com nenhuma empresa que tenha sede nos Estados Unidos. Se uma empresa brasileira tiver algum braço nos Estados Unidos, ele também não vai poder fazer negócio nessa empresa. Ou seja, o cara não vai poder ter cartão de crédito, não vai poder pegar voos em empresas americanas, não vai poder ter conta em banco. E segundo Ana Paula Henkel, isso já está bastante avançado. Quando muitos falam, né, imagina, o governo americano não vai intrometer no governo brasileiro, mas ele nem toca nesse assunto. Ele é muito claro naquilo que a gente vem trazendo aqui. Censura que está impactando indivíduos em solo dos Estados Unidos da América. E aí, logo depois dessa fala, Paula, o Marco Rubio foi até o X e fez um tweet, uma postagem, e ali ele disse o seguinte: autoridades do regime cubano que cometem violações de direitos humanos contra o povo cubano estão sob notificação. Hoje, os Estados Unidos estão responsabilizando 3 juízes e um promotor cubanos por seu papel na detenção arbitrária de Luiz Robles Elizatsky. Com esta ação, esses indivíduos estão agora inelegíveis para entrar em nosso país. Diante disso, Paula, eu vergonha, Moraes. dei alguns telefonemas, eu estou Aconteceu no Brasil, com você, papai. mas fiz contato com os Estados Unidos, e a informação que eu tive de uma fonte do primeiro escalão do Departamento de Estado foi a seguinte: o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções, mas o processo já está bem avançado, com análise de provas e de testemunhas. E aí eu fiz mais algumas perguntas e o que eu recebi foi que eles estão analisando vários casos, inclusive a condução do chamado processo dos atos golpistas, com todas as suas ilegalidades. Tudo isso que nós estamos falando desde o começo do programa, tudo isso está sendo colocado no contexto para possíveis sanções a Alexandre de Moraes. E aí, um dos leading cases, né, que é ali um dos casos mais importantes, que talvez até um que puxe os outros casos, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas durante a prisão e a prisão domiciliar agora, quanto em relação à fraude nos Estados Unidos da América com aquele documento que nós sabemos que é um documento falso, de uma falsa entrada dele. Portanto, mais um passo em direção a possíveis sanções, agora com o nome: a Alexandre de Moraes, ministro
do Supremo Tribunal Federal. Batata assando, hein, Moraes? E olha como a imprensa lulista tá tratando o assunto agora. Antigamente, ministros do STF fazem piadas sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Só que agora não tem mais coragem de dizer isso. Olha o que é que dizem agora. Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Oh, não era piada? A maravilhosa Bárbara de Stefani expressou muito bem essa questão. Então, galera, a gente foi disso. Ministros do STF fazem piadas sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Hahaha. Engraçado, né? Para isso, sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Esse dizem ministros é o próprio Alexandre. Alexandre? Então, a solidariedade que eu acho que virá a caminho vai ser 2 tapinhas nas costas e tipo, não, que pena, hein? Porque se o Lula estiver pensando em fazer qualquer coisa, tipo impedir o Alexandre de ser sancionado no Brasil, o problema vai deixar de ser com o CPF do Alexandre e passar a ser com o país inteiro. No momento em que Lula está com uma queda absurda de popularidade, sendo vaiado nos eventos e com os escândalos de corrupção de volta ao noticiário, então acredito eu que a expressão de solidariedade vai ser uma notinha de repúdio. Mas o fato é um só. Aparentemente, perdeu a graça, né? E aí Guga Chakra comentou o caso e não ficou do lado de Moraes não. Pela primeira vez, um jornalista da Globo News, que a gente chama de blogueiro lulista, resolveu defender os jornalistas que estão sendo perseguidos. Veja só isso. Apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira, mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações de toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Por de Deus. Eu posso ver. Qual que é o problema de eles terem fora da lei diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava Guga Chakra. O Mahmoud Khalil. Olha a cara de Eliane Cantanhede. Aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim? A lulista de extrema esquerda Eliane Cantanhede não gostou e partiu para cima de Guga Chakra. Os Estados Unidos. Diga, Lili.
Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Eu que estamos falando, eu né? vou até pedir licença para dizer o seguinte: é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Vai criticar Agora, Moraes, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde podem chegar. Se ele atingiu a honra de alguém, tem a calúnia, tem a difamação. O que Guga Chakra falou, minha filha, é você calar as redes sociais do cara. Deixa de enrolar, Eliane Cantanhede. Isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. E aí você vai calar toda uma rede social? É isso que você tá dizendo, minha filha? Mas, Eliane, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar. Até onde eu sei, você pode achar que teve fraude. Enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática. Não falou o principal, né, Guga? Não está previsto em lei você derrubar a rede social de ninguém, ainda mais por tempo indeterminado. As redes sociais são um instrumento de trabalho de jornalista, e Moraes tirou isso deles. A coisa mais triste no mundo é ver jornalista na televisão defendendo a censura dos seus colegas, só por ter uma opinião política diferente. O que é que Alan dos Santos falou sobre esse caso? De repente deixei de ser blogueiro, foragido, e até o Guga, repito, até o Guga Chakra reconhece que Moraes não pode me calar nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino confessou que Guga Chakra ligou pra ele. Oi, Guga. Gustavo, Guga Chakra me ligou hoje. Ficamos uns 30 minutos no telefone, dos quais ele falou 28 e eu falei 2. Ele me ligou, primeiro para dizer que estava pensando em me ligar já para prestar solidariedade na minha luta contra o câncer. Eu não gosto de injustiça. O Guga, já falei várias vezes aqui, o Guga, a gente implica muito um com o outro, né? Oi, Guga virou já uma marca registrada. O Guga me parece um cara bacana, já tomei cerveja com ele, tomaria outras vezes. Não há dúvidas que Alexandre de Moraes tem muita raiva, muito ódio por Rodrigo Constantino, por Alan dos Santos, por Paulo Figueiredo. Basta olhar para Moraes falando desses jornalistas que você percebe a raiva e o ódio nos olhos dele. Quem Olha aí. vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil e atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, Paulo na verdade, Figueiredo só tem influência nas suas armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. Ele não usa a lei, a Constituição, não usa nem a inteligência. Ele usa o fígado para tomar as decisões. Mas Paulo Figueiredo respondeu: nós temos absoluta certeza de que, após essas sanções, o Alexandre vai dobrar a aposta. Não só nós temos certeza, como nós estamos contando com isso. A dúvida
é se as instituições que dão suporte ao Alexandre vão estar dispostas a comprar esse E olha o que Moraes disse quando foi perguntado sobre as sanções que ele vai sofrer. Perguntado provavelmente por Eliane Cantanhede. Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Sentiu, hein? Sentiu. Pra dizer isso, o cara tá mostrando que tá com muita raiva. Pode vir quente que eu tô fervendo, papai. Eduardo Bolsonaro respondeu primeiro as acusações de Eliane Cantanhede e depois respondeu a Moraes. Tô aqui no aeroporto, mais uma vez indo para Washington, D.C., e eu me deparo com esse vídeo aqui da Eliane Cantanhede, lá na Globo News. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não tô nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, obrigado. Ter o adjetivo de deletério associado ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos, vindo de você, Eliane, é um motivo de grande satisfação, grande honra. Mas eu queria deixar bem claro aqui que vocês não me intimidam. A gente sabe dos relacionamentos que vocês têm e quando vocês falam esse tipo de coisa, qual é a origem. Então, não me intimidarão, continuarei fazendo o meu trabalho e se não gostar, faço minhas palavras do Alexandre de Moraes. Manda o Lula botar um porta-aviões para vir me pegar aqui nos Estados Unidos, ok? Essa do eu é a extrema esquerda cada vez mais acuada. Guga Chakra se mostrando mais moderado, mais imparcial do que seus colegas da Globo News. E a galera que defende o STF a qualquer custo, porque sabe que o STF é da esquerda, se sentindo insultada pelo governo americano. Meu amigo, você pode ser grande, mas você nunca é o maior. Sempre tem alguém mais forte. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.